ministrando esse momento para que nós possamos testemunhar essa palavra, assim como nós assistimos o pastor Dinardi fazendo campanhas. Eu quero levar a imagem dos irmãos, o trabalho, a obra de Deus sendo realizada, o plano de Deus, o plano de salvação sendo pregado assim como ele é, para outras pessoas, e nós vamos ganhar almas para Jesus. Então nós lemos no capítulo 7, versículo 11, onde Jesus restitui, ele devolve o filho da viúva. E profetizei a vida de todos que há bênção, está vindo bênção, para daqui a pouco, para amanhã, é no tempo de Deus, mas está vindo. Mas então eu volto lá no capítulo 4, pastor. Como estava dizendo que a palavra de Deus disse assim, que aconteceu um pouco depois, então eu vou voltar no capítulo 4 aqui, onde Jesus Cristo começou o ministério dele, amados. Não vamos perder essas bênçãos, 15, 20 minutos, vamos prestar atenção no que Deus tem para nós. Amém? Jesus Cristo foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. João Batista foi que pregou, está vindo aquele, eu batizo na água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aquele que batiza no fogo e com o Espírito Santo, ele virá. E eu não sou digno de amarrar a correia da sandália dele, o cadarço da sandália dele. E naquilo Jesus vem, aos 30 anos, Jesus já aos 12 anos pregava, já falava com doutores, com sábios, mas começa o ministério, a importância da unção, sendo filho de Deus, Jesus Cristo, mas começa a unção dele, ele é batizado ali por João Batista no Rio Jordão, e ali a manifestação, pastor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus o Pai diz assim, este é o meu filho, abre-se o céu e venha cá para você, este é o meu filho, é nele que eu me comprazo, é nele que eu confio, é nele que eu coloco todas as fichas, é ele que é o Salvador. Amém? Então a manifestação divina me veio sobre ele como uma pomba. O Espírito Santo se manifestou corpóreo de pomba. Eu profetizo para a vida de cada um aqui, vamos levar no colégio, no trabalho, uma pombinha no ombro. O Espírito Santo é nosso amigo, ele está aqui, ele nos dá sabedoria, ele nos capacita, ele que nos dá a unção. Amém? E Jesus Cristo ficou cheio do poder de Deus e foi batizado nas águas também. Mas Jesus Cristo, aqui diz a palavra, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias, amados, foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminando ele, teve fome. E disse-lhe o diabo a Jesus, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E o que é que Jesus, para ver como o inimigo conhece a palavra de Deus. Lucifer era um anjo luz, o querubim, que levava o louvor os anjos lá em cima. Anjo, era um anjo, ele era lindo, diz anjo luz. Hoje ele é feio, nem Ivo Pitangui, nem qualquer tipo de cirurgia não muda mais. Lindos somos nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele tem inveja de nós, ele tenta nós todos os dias. Ele tentou o Filho de Deus, não é verdade? E Jesus Cristo então foi tentando. O que Jesus Cristo diz? Então o diabo conhece a palavra, por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. O que é que Jesus diz? Escrito está que nem só de pão vive o homem, mas do que? De toda a palavra de Deus. É disso que nós precisamos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. O diabo, levando ao alto monte, ele tenta novamente, se nós não tivermos forte. Mostrou-lhe, num momento, o tempo, todos os reinos do mundo. Então ele tenta primeiro a Jesus, que Jesus utilizasse dos dons que Deus deu a ele, e o que está escrito na palavra, poder, poder nas palavras, amados. Não é verdade? Então ele tentou Jesus na fragilidade. Jesus estava com fome. Quando nós estamos fracos, sem a palavra de Deus, ele tenta e podemos cair. Por isso a importância de nós buscarmos Deus. Na segunda tentativa, ele mostra nos flashes, assim, nos clipes grandes, ele só mostra coisa bonita para Jesus. Jesus é o Filho de Deus vivo. Mas tinha que se cumprir as profecias, pastor. Jesus não podia, naquele momento ainda, ter todo o poder no céu e na terra. Ele veio, se fez como homem, né? E ele tinha que passar por esse momento, essas humilhações, tinha que morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter salvação. Amém? Então, mas não era o momento. Então, muitas vezes, é oferecido aí fora dinheiro fácil, coisa fácil. É só no tempo de Deus, amados. Vamos cuidar. Nós devemos ter muito cuidado. E ele tenta, ele mostra coisas bonitas, ele não mostrou essa miséria
isso que está acontecendo que eu mostrei lá da África. Ele não mostrou para Jesus, ele só mostrou coisa bonita. Se me adorares. E o que Jesus diz para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia. E ele tenta novamente. Levou também Jesus, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás os seus anjos acerca de ti, te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu pela última vez para ele, e ele sumiu de lá. Disse assim: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo foi embora. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Então a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, amados. Glória a Deus. Eu quero dizer, amados, que eu voltei nesse capítulo 4, nós comentamos no capítulo 7, pastor, onde tem um milagre. Jesus saindo desses 40 dias do deserto, tentado pelo inimigo, mas ungido. Jesus anda, diz a palavra de Deus, se nós continuarmos lendo. Jesus anda e vai até Nazaré. E lá em Nazaré, lá havia um culto. E naquele culto judaico, o rabino, o pastor da época, ele, todo final de semana, todo sábado, era o culto sabático. Eles encerravam o pergaminho, o rolo, e após encerrar, eles liam um texto aleatório, talvez um texto histórico, profético, né? E chamaram Jesus, que estava no meio, assim como um de vocês aqui, amados, salvos. Jesus, ele deu nome e sobrenome, aquele rabino disse. Jesus, filho de José. Quem sabe até José já havia morrido naquele período, naquela época. Mas ele chama, eles conheciam, sabia que José era o carpinteiro, Jesus também, filho do carpinteiro. José, ou melhor, Jesus, filho de José, venha ler esse texto aleatório. E ele abre. Eles concluíram aquele pergaminho, aquele rolo, e começariam a semana outro rolo, né? Estudando a Bíblia e pregando, eram sábios. Aquelas pessoas, aqueles judeus, mas eles eram fanáticos do judaísmo, as leis de Moisés, que nós também utilizamos as leis de Moisés, mas Jesus clareou para nós muita coisa, amém? E Jesus Cristo então se levanta e vem aqui, pastor, ele vem à frente no púlpito e abre, ele abre Isaías 61, pá, Jesus abriu, e lá está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu com o Espírito do Senhor, porque ele acabava de ser batizado, cheio do Espírito Santo no Jordão, e por Deus. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para dar liberdade ao cativo, para curar o enfermo, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para falar do plano de salvação. E aqui voltou para o seu lugar. Antes de voltar para o seu lugar, Jesus disse assim: pastor, cumpriram as profecias. Aquelas pessoas, amados, aqueles fanáticos, disseram: mas quem és tu? Tu és Jesus Cristo. Aliás, nem Cristo não era na época o Salvador. Você é Jesus, o das mãos calejadas, que faz porta, janela, o carpinteiro, filho de José. É aqui nós te conhecemos. Como está cheio do Espírito Santo, o Senhor te ungiu para expulsar o demônio, para pregar o ano aceitável do Senhor. Eles mal sabiam que era o Filho de Deus que estava ali. Eles não criam no Senhor Jesus. E o que acontece? Jesus volta, pastor, e senta lá no cantinho dele novamente, lá na cadeira dele. Mas quando ele vai sentar, ele levanta e diz que se cumpriu as profecias. Mas ele diz mais, pastor. Ele diz assim àquelas pessoas: isso é para nós aqui, se nós não somos lembrados lá no nosso trabalho, seja onde for, nós não somos valorizados, talvez em casa, nós somos desonrados. Jesus Cristo diz assim: na época de Elias, havia muitas viúvas pobres. Na época de Elias, na sequidão dos 3 anos e meio. Mas ele foi a Sarepta, saiu de Israel e foi a Sarepta, na viúva de Sarepta. Porque o profeta do lugar não tem honra. Jesus disse. E ele disse mais: e Eliseu, o servo de Elias, na época de Eliseu também, logo após Elias, e junto, bem dizer, ele disse assim: na época de Eliseu havia muitos leprosos e muitos profetas, mas veio Naamã lá da Síria, o general Naamã veio se curar em nome do Deus vivo, veio procurar um profeta ali em Israel, ali em Eliseu. Eu quero dizer que aqui tem profeta aqui nessa cidade. Eu quero dizer que você é especial. As pessoas podem dizer que nós
lugar, a terra lá do nada, do esquecimento, mas Jesus está no controle de tudo. Aquelas pessoas murmuraram, xingaram Jesus, e Jesus sai. Jesus anda 16 quilômetros e vem até Naim. Agora eu chego no texto que nós lemos. Um dia após, uns dias depois. Então, muitas vezes nós não somos valorizados em nosso lugar, mas tenha no tempo de Deus.